Aleluia. Paz do Senhor para os irmãos que nos acompanham, nesse nosso culto ao Senhor aqui. E nós, sem demora, nós vamos aqui para a palavra do nosso Deus. Amém? Cumprimos aqui o que a Bíblia nos ensina, nós adoramos ao Senhor com os louvores, cumprimos uma parte de apresentação também, seguindo a ordenança, uma das ordens da palavra, e agora queremos também aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 29 até o 31. A gente vai comentar um pouco mais, desde o 26 até o 40, mas eu quero ler esses textos, esses versículos. Atos, capítulo 8, versículos 29, 30 e 31. Aleluia. Que diz: E disse o Espírito a Filipe: ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Amém? Feche seus olhos, Pai, nós te adoramos, te glorificamos por este tempo. Te adoramos poder estar, Deus, na tua presença para adorar o teu nome e para aprender um pouco mais a tua palavra. Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de nos ensinar, de nos conduzir para sermos transformados por esta palavra maravilhosa, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fique à vontade. Nós vamos comentar um pouquinho, e o tema dessa mensagem é: Entende tu o que lê? Porque eu acho interessante, às vezes a gente ouve muitas pessoas dizendo: eu leio a Bíblia e eu não entendo. Eu leio alguns textos e eu não consigo entender esses textos. E era o caso aqui desse homem. Ele era um etíope, eunuco, que tinha ido a Jerusalém para a adoração e estava no caminho de volta para casa. Ele era eunuco da rainha Candace, rainha dos etíopes, e ele estava voltando para casa, e no caminho, dentro do carro, ele ia lendo o profeta Isaías. Isso que vem falando aqui, ele estava lendo o profeta Isaías, e ele estava ali, sem entender nada do que estava dizendo. Nada assim, na leitura do texto, a gente vai descobrir que ele não sabia sobre quem o profeta estava falando, sobre quem era a pessoa que o profeta estava escrevendo, sobre quem. E a Bíblia diz, a partir do 26, que o anjo do Senhor falou a Filipe, falou com ele: vai, levanta para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Ou seja, o anjo do Senhor falou com Filipe, falou: você vai sair daí e vai para esse lugar. Quando ele chegou lá, nesse lugar, ele viu o carro do eunuco, passando. E o Espírito, a partir do 29, que foi o que a gente leu, o Espírito disse a Filipe: chega-te junto ao carro, se aproxima do carro para ouvir. E a Bíblia diz que ele, quando se aproximou, ele ouviu que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. Então ele perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Você entende o que você lê? E o eunuco olha para ele e fala: como eu vou entender se ninguém me ensinar? Irmãos, é muito interessante porque, como eu disse no começo, quantas e quantas pessoas leem a Bíblia e não conseguem entender o que está escrito. Às vezes, irmãos, eu venho dizer que a Bíblia, ela tem as suas porções que são mais complicadas, como era naquele dia para aquele homem, sobre o profeta Isaías, porque o profeta Isaías estava falando sobre Jesus, mas o eunuco não tinha noção disso. Aqui está dizendo que o lugar, no versículo 32, fala: o lugar da escritura que ele lia era: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Para o eunuco, aquilo era um mistério. Quem era aquele homem que, como ovelha, estava muda diante do tosqueador? Quem era aquele homem
que estava indo para o matadouro, como ovelha indo para o matadouro. Quem era ele? Para Filipe, aquilo não era um segredo. Para Filipe, aquilo já não era mais um mistério. Aquilo já não estava escondido de Filipe. Filipe sabia quem era. O eunuco não tinha noção de quem era. Mas Filipe sabia. Eu lembro lá atrás, se eu não estou enganado, é João 14. Filipe, um dia, ele chega para Jesus e fala: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. E Jesus olha para ele e falou assim: estou esse tempo todo com vocês. Estou esse tempo inteiro aqui, até hoje você não viu? Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, Jesus, naqueles momentos, ele se revelando para os discípulos como Cristo, como Messias. E aqui o eunuco não sabia quem era aquela pessoa. E ele pergunta para Filipe, fala: olha, quem é esse que o profeta está falando? Ele está falando dele mesmo, ele está falando de outra pessoa, quem é esse? E a Bíblia diz que Filipe, no versículo 35, fala assim: e Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, ou seja, naquele texto que estava sendo, que o eunuco estava lendo, lhe anunciou a Jesus. Irmãos, o que eu quero falar? Eu quero dizer, irmãos, que primeiro, uma pergunta para nós, porque depois dessa história, depois daquilo que Filipe contou para ele, ele já sabia quem era, de quem aquele texto estava falando, de quem o profeta estava falando. Então, o primeiro ponto é: entendemos o que estamos lendo. A gente está num processo, a gente está aí na nossa leitura, né? No nosso plano de leitura, né? A senha, nós estamos fazendo. E a pergunta que a gente faz é: estamos entendendo o que a gente está lendo? Como eu disse, irmãos, a Bíblia não é um segredo. Às vezes eu fico ouvindo algumas pessoas falar e parece que Deus nos entregou um livro de enigmas, né? Que a gente tem que ficar cavando tanto para entender o que está escrito, quando na verdade é o que está escrito. O Senhor não nos deu um livro de enigmas. Não é um caça-palavras que a gente tem que ficar vasculhando, procurando um significado extraordinário e estranho e incrível, com raios e relâmpagos. Deus nos deu um livro, a Bíblia, muitas pessoas falam que a Bíblia ela é uma carta de Deus para nós como sua noiva. Eu comentava isso com a Márcia hoje, eu falei, não faria sentido eu escrever uma carta para ela, me revelando para ela, revelando o meu amor para ela, como um enigma. Colocar vários enigmas, mostrando o quanto eu amo, para que ela ficasse tentando decifrar, para no final entender o que eu a amo. E a Bíblia é a carta de amor pela humanidade. Desde o início, desde quando Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas, Ele vai revelando o seu amor, a sua misericórdia pelo homem. Nós conseguimos enxergar isso através de tantas e tantas histórias, onde homens erraram, e Deus, com seu amor e a sua misericórdia, os perdoou. E vejo Deus assim. Então, quando a gente procura entender, é lógico, existem textos que são para nós hoje um mistério, são os textos proféticos. Hoje, para nós, o Antigo Testamento ele já não é tão misterioso assim, por quê? Porque nós já nos foi revelado a sombra que o Antigo Testamento mostrava. O Antigo Testamento mostrava como sombra e apontava para Jesus. Nós já vimos Jesus, nós já conhecemos Jesus, nós já entendemos a obra de remissão, a obra de perdão, o maravilhoso amor de Deus por meio de Jesus. Então o Antigo Testamento já não é tão misterioso para nós, porque nós conseguimos agora enxergar Jesus em toda a história do texto bíblico. Então, primeiro entendemos o que estamos lendo. Não precisa tentar ler a Bíblia como se ela fosse um enigma. Existem muitos textos literais na Bíblia. Então é ler, interpretar no português mesmo e entender. Quando eu leio: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o texto está dizendo exatamente o que o texto está dizendo. O amor de Deus é tão incrível
tão grande que ele deu o seu filho para que todo mundo que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna, possa morar eternamente ao lado dele. Exatamente isso que o texto está dizendo. Eu comentava hoje que falei que outro texto, que na hora que Jesus falou a parábola do semeador, na hora que Jesus contou ela, as pessoas não entenderam nada. E os discípulos perguntaram a Jesus: por que o senhor fala em parábolas? Ele falou: para que vendo não vejam e para que ouvindo não ouçam. E os discípulos falaram: então explica para a gente, porque a gente também não entendeu nada. E Jesus falou: então vou contar. E aos seus discípulos, aos seus íntimos, Jesus contou o que significava a parábola. E o que significava a parábola é exatamente o que está escrito lá, que Jesus explicou. Se a gente ficar tentando ressignificar a explicação de Jesus, nós erramos. Porque a parábola do semeador significa exatamente aquilo que Jesus explicou. Não adianta tentarmos dar um outro significado para ela, porque aí nós erramos. Segunda coisa que aconteceu: quando Filipe explicou, o eunuco prestou atenção. O eunuco parou para ouvir. Às vezes nós estamos na dúvida sobre algum texto, estamos na dúvida sobre alguma coisa, e quando alguém vem nos explicar, às vezes a gente fica disperso. Quantas vezes acontecia isso? A gente está aqui na hora da palavra e a gente simplesmente vai para outros lugares. A cabeça vai para não sei aonde, a mente some. A gente vai lá fora. Às vezes você está aí na sua casa, nesse momento da palavra. Você talvez está mexendo com outra coisa, está fazendo uma outra coisa e acaba não focando naquilo que está sendo explicado. Acaba não prestando atenção e no final das contas não vai conseguir, vai continuar sem entender o que os textos estão falando. Vai chegar no final e falar: não lembro o que foi pregado, não lembro o que aconteceu, não lembro o que eu ouvi. A Bíblia diz que o eunuco prestou atenção a toda a explicação, a tudo que Filipe estava ensinando a respeito de Jesus. Filipe pegou aquele texto que ele estava lendo, o texto de Isaías, e começou a expor, começou a colocar diante do eunuco a figura de Jesus. E mostrou para ele toda a obra de Jesus. Mostrou para ele tudo que Jesus tinha realizado. Falou com ele tudo que Jesus havia feito. A morte de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus e a promessa de que ele voltaria. E que crendo em Jesus era necessário ser batizado. Então o eunuco ele prestou atenção, ele estava atento às palavras de Filipe. Isso faz a gente pensar: olha, irmão, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Nós precisamos observar, nós precisamos prestar atenção naquilo que a Bíblia está dizendo. Prestar atenção quando nós temos a oportunidade de aprender sobre a palavra através de outras pessoas. Aqui nos nossos cultos, seja nos vídeos que são colocados, assiste, presta atenção. Se não deu para prestar atenção durante a live, essa live fica no YouTube, ela vai para lá, a mensagem está lá de novo, vai lá, assiste quantas vezes você quiser, para que você entenda aquilo que foi pregado. Desde a primeira vez que a gente fez as lives, está lá. Quiser lembrar qual foi a mensagem da primeira live, foi o pastor Sebastião que pregou, não, vou voltar lá, eu quero assistir. Vai lá e assiste de novo, ouça a palavra, preste atenção, esteja atento à palavra, porque quando a gente está atento à palavra, olha que coisa interessante que aconteceu com o eunuco, ele prestou atenção, ele deu ouvidos ao que Filipe falava e chegou a um ponto em que eles se aproximaram de um lugar onde tinha água. E porque prestou atenção e porque entendeu aquilo que lhe foi explicado, ele olhou para Filipe, e isso está no verso... Cadê? Estou olhando no outro capítulo. 36. Eunuco vira para Filipe e falou: ali tem água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco entendeu a mensagem do Evangelho. O eunuco entendeu o que aquele texto estava falando e sobre quem estava falando, e que agora ele precisava tomar uma atitude diante daquilo que ele entendeu. E ele olhou para Filipe e falou: tem água.
O que impede que eu seja batizado? E o Filipe respondeu para ele, falou, é lícito você ser batizado, se você crê no Senhor Jesus. E a resposta do eunuco foi, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que ambos se levantaram agora e foram para a água. E o eunuco foi batizado. Quando a gente entende a palavra, quando a gente entende aquilo que nos foi explicado, aquilo que nos foi exposto, isso deve gerar em nós um desejo de mudança, um desejo de fazer alguma coisa diante disso. O eunuco creu em Jesus. E Filipe com certeza falou com ele, tem que ser batizado. Foi isso que Jesus disse. Jesus, quando nos mandou anunciar, ele falou, olha, quem crê e for batizado será salvo. O eunuco falou, então eu quero ser batizado, tem água. O que me impede? Ele falou, nada. Se você crê, nada. E ele declarou com a sua boca, assim como diz em Romanos, falou, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e foi batizado. E olha só, que coisa mais legal. Depois disso, a Bíblia vai dizer aqui que Deus pegou Filipe, teletransportou ele, sei lá como, tirou ele de lá na hora, mandou ele para outro lugar. E Filipe saiu, sumiu, e o eunuco ficou ali sozinho, não viu mais Filipe, e voltou para o carro. Só que ele voltou para o carro da seguinte forma, e quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. O resultado daquela atitude no coração do eunuco foi que ele ficou grandemente alegre, ele ficou jubiloso, porque a sua vida foi transformada por aquela informação. A vida dele foi transformada porque ele descobriu sobre quem era que o profeta estava falando. E a obra que aquele homem que o profeta estava falando veio realizar. E então ele entendeu que ele foi salvo por aquele homem. Que a vida dele era agora transformada, a vida era outra. Então ele foi embora, ele continuou o seu caminho com grande alegria, ou o que eu poderia chamar de um grande avivamento. Ele agora foi embora para casa avivado, com o coração cheio de alegria, porque ele entendeu sobre quem o profeta estava falando. Há um outro texto que eu acho muito interessante, falando sobre avivamento, para a gente poder exemplificar, que está em Neemias no capítulo 8. Que quando há consagração de tudo, terminou os muros, fez tudo e foram consagrar, a Bíblia diz que Esdras, que era o sacerdote da época, ele vai lá, pega o livro da lei e junta-se na cidade, na praça, todos que conseguiam entender. Lá o texto vai dizer que juntou todo mundo que conseguia entender e juntou na praça. E ali começou a se ler o livro da lei. E os levitas que estavam espalhados no meio do povo começaram a explicar de forma que todo mundo entendeu aquilo que o livro da lei estava dizendo. Eu quero abrir lá porque eu marquei aqui um texto muito interessante. 8, no versículo 9, no finalzinho, quando os levitas vendo o povo chorar, ele falava assim, olha, esse é dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. O povo entendeu porque lhes foi explicado, o povo entendeu aquilo que estava sendo dito e eles começaram a chorar, porque entenderam o texto que estava sendo lido para eles. E no final, aqui embaixo, no verso 12, fala, então todo o povo se foi a comer e a beber, porque foi isso que os levitas falaram com ele no versículo 10, fala, vão comer carnes gordas, vão festejar, vão repartir com quem não tem, manda uma porção para aquele que não tem nada, para que todos se alegrem. E aqui embaixo, no verso 12, vai falar, então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber.
Quando nós entendemos a palavra, quando nós tomamos uma atitude diante da palavra que entendemos, isso gera uma grande alegria, isso é que gera o grande avivamento. E a Bíblia conta que esse povo ficou tão feliz, porque eles foram festejar, não porque queriam se alegrar, não porque queriam procurar um motivo para ficar felizes. Eles não foram fazer as festas, eles não foram comer um churrasco procurando felicidade. Eles foram fazer o churrasco porque ficaram grandemente alegres, porque entenderam aquilo que foi falado para eles. Ou seja, a festa não foi para buscar alegria, foi o resultado da alegria. Então, eunuco, quando saiu jubiloso para o seu caminho, foi o resultado de ter entendido e crido na palavra que lhe foi ensinada. Então, irmão, se você tiver dúvidas, como eu falei, esse livro não é um livro de enigmas. A Bíblia não é um livro de enigmas. Existem muitas profecias, principalmente as do Antigo Testamento, que já se cumpriram. Elas já foram reveladas, a gente já sabe o que elas significam. Quando José sonhou com as 11 estrelas, o sol e a lua se curvando diante dele. Quando José sonhou com os 11 feixes se curvando diante dele, a princípio para ele aquilo era um mistério. Ele não sabia como que ia acontecer, ele não sabia o que ia acontecer, de que forma e aonde, em quanto tempo que ia acontecer. Mas quando aconteceu, todo mundo que ouviu o sonho entendeu. Então o sonho já não era mais um segredo para ninguém, porque havia se cumprido. Então muitas coisas do Antigo Testamento já se cumpriram. O que não se cumpriu são as profecias escatológicas. E isso é lógico, isso vai demandar um pouco mais de tempo, de busca, de estudo, de se debruçar um pouco mais na palavra, de ir para um lado, de ir para o outro, vai ter que gastar tempo. Mas se nós queremos entender o que a Bíblia nos ensina, nós temos que gastar tempo com a palavra de Deus. Nós temos que gastar tempo lendo, nós temos que gastar tempo buscando, nós temos que gastar tempo orando. Porque quando nós entendemos, somos por ela transformados e isso vai gerar alegria. Quantas pessoas buscam alegria, buscam felicidade em outras coisas, quando a verdadeira alegria ela está em entender a palavra de Deus. Então, querido, que você continue lendo, buscando na palavra, buscando entender a palavra. Se surgir uma dúvida, faça como eunuco, aproveite a oportunidade de quem está passando perto de você que entende. Cata ele e fala, me explica isso aqui. Me faz entender, quero entender. Quer o avivamento, irmão? Quer a verdadeira alegria? Quer o coração cheio de júbilo? Entenda a palavra. Busque compreender aquilo que a Bíblia diz. Porque isso vai ser transformador para a sua vida. Amém. Quero orar por você agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós te adoramos. Nós bendizemos o Teu nome, adoramos o Teu nome porque o Senhor nos deu a Tua palavra. O Senhor colocou nas nossas mãos, ó Pai querido, esta palavra maravilhosa, capaz de transformar a nossa história. Quando nós a entendemos, quando nós compreendemos, quando nós deixamos ser transformados por ela, o Senhor enche o nosso coração de alegria. Quantas pessoas buscam alegria em outras coisas e sabendo que só o Senhor pode proporcionar a verdadeira felicidade. Só o Senhor pode proporcionar o verdadeiro avivamento quando nós compreendemos a Tua palavra. Por isso, Deus, eu quero Te glorificar, porque além da Tua palavra, o Senhor também derramou sobre nós do Teu Espírito Santo maravilhoso. Que quando estamos lendo, que quando estamos buscando na Tua palavra, temos o Teu Espírito Santo a nos ensinar, a nos revelar, a nos abrir os olhos para aquilo que a Tua palavra nos ensina. Por isso eu quero, Deus, adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, porque o Senhor nos proporciona tremenda alegria para buscar, tremenda felicidade de compreender a Tua palavra, de buscar a Tua palavra, de ter a Tua palavra nas nossas mãos.
Que, Deus, que nós tenhamos a sede da Tua palavra, que nós tenhamos fome da Tua palavra, fome da Tua presença, fome, Deus, de estar diante do Senhor, fome, Senhor, meu Deus, de estar contigo dia após dia, de permitirmos que o Senhor entre em nossas vidas e transforme a nossa história. Por isso, Deus, aquele que está nos assistindo, eu quero orar, Senhor, se ainda não entregou a sua vida a Cristo, se ainda não se doou, se ainda não entendeu, que o Senhor possa, Deus, revelar-se a eles. Que o Senhor possa revelar-se, ó Pai, para que eles possam entender a Tua palavra, para que eles possam crer no Senhor e assim receber no coração o grande júbilo, poder jubiloso, seguir caminho à eternidade junto ao Senhor. Assim, Deus, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus e a paz do Senhor.